Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. E nós vamos falar sobre decisões, sobre algo que nós precisamos ter enquanto estamos vivos. Sempre vamos ter momentos de decisões, sejam elas fáceis, sejam elas difíceis, porém elas são para mim e para você tomá-las. Não tem muitas coisas que não serão outras pessoas que vão fazer por nós, mas sim nós mesmos. Então, eu vou ler aqui em Tiago 4:14, para introduzir a palavra, porém eu vou falar outra história, mas eu vou, como base assim, vou falar sobre isso que está escrito em Tiago 4:14, e diz assim: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Senhor, estamos aqui em Tua presença, muito obrigado pela Sua palavra. Queremos te agradecer também pela revelação, Senhor, e por tudo que já aconteceu nesse culto, por tudo que já recebemos e já entregamos a Ti. E agora te pedimos, Senhor, que o Seu reino seja estabelecido sobre nossas vidas e que a Sua palavra seja ministrada conforme a Sua vontade e que os nossos corações estejam abertos para recebê-la em nome de Jesus. Amém? Então, Tiago está falando sobre a gente não contar com o dia de amanhã. Nós não sabemos o que é o amanhã. Nós não temos nenhum controle sobre isso. Tem um pensador que diz assim: aquele que mata tempo, ele não é assassino, ele é suicida. Porque ele não está fazendo nenhum mal para ninguém, senão para si próprio. Então o tempo, ele é muito precioso e nós não temos nenhum controle sobre o depois, e a gente usa muito o depois. A gente sempre joga muitas coisas para frente. A gente sempre decisões difíceis, a gente sempre depois eu faço. Depois do Natal, que a gente come muito, Natal, Ano Novo, eu começo a academia, né? Depois, ano que vem, esse ano já é junho, já é julho, ano que vem eu faço um vestibular e começo a minha faculdade. E a gente fica colocando decisões que mudariam muito a nossa vida no futuro para coisas que eu deveria decidir hoje. Sabe o que você tem para a tua vida? Sabe o que eu tenho para a minha vida? Eu só tenho o agora. Eu só tenho hoje. Eu só tenho esse domingo na minha mão. O que já passou, se foi bom ou se foi ruim, não tenho também mais controle. O que vai vir, eu também não posso me preocupar, mas eu posso decidir muitas coisas hoje. Deus deu para nós o hoje para a gente decidir muitas coisas. E a gente tem uma leve tendência a não deixar Deus decidir as coisas que Ele poderia estar decidindo e não decidirmos coisas que nós deveríamos decidir. E eu vou entrar aqui numa história muito conhecida de um comandante que se chama Naamã, está lá em 2 Reis 5. Se puder colocar lá no telão para a gente ler junto. Que é uma história de um homem que decidiu sarar, ele decidiu confiar. E por isso mudou toda a vida dele. Olha o que diz a Bíblia. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. A gente vê aqui um contexto de um dos ataques que a Síria foi sobre Israel, e o comandante do exército era Naamã, e eles ganharam de uma forma muito grande essa guerra, e o cara que estava na forte era Naamã, então ele foi muito respeitado, muito reconhecido depois dessa vitória. Então ele ganhou muito respeito no reino, muitas coisas aconteceram e a vida dele ficou diferente depois desse dia.
Então ele se tornou assim, muito importante. Só que ele vivia um dilema muito grande, porque ele estava com uma doença que na época não tinha... Obrigado, pastor Pedro. Ele não tinha como mudar essa situação. E até no contexto judaico, a lepra ela remetia a uma doença que vinha por um motivo de um pecado, como um castigo, alguma coisa nesse sentido. E por ter esse panorama, eu vou trazer para nós aqui uma comparação sobre a doença e sobre o pecado que está em nossas vidas, que nos faz ficar também doentes. Então, olha só, o que a lepra ela causa no corpo. Eu anotei 3 principais sintomas, 3 principais ações que essa doença causa no nosso corpo. A primeira é paralisia dos braços e pernas, insensibilidade do tato, né? Ele não tem mais sensibilidade da pele, e esterilidade. São 3 coisas que debilitam o corpo humano. E é muito interessante que essas 3 coisas são coisas que acontecem na minha vida e na sua vida quando também o pecado domina a nossa vida. O pecado, quando está sobre nós, ele produz esses 3 sintomas terríveis, que o fato de perder o movimento dos braços e das pernas, eu posso trazer como exemplo que quando estamos em pecado nós não conseguimos andar com Deus, nós não perdemos os movimentos, nós não conseguimos mais adorar a Deus, levantar os nossos braços, fazer movimentos, nós ficamos paralisados. Quando estamos vivendo dominados pelo pecado, o pecado causa isso, essa paralisia nossa vida espiritual. Outra coisa que causa muito forte o pecado em nossa vida é a insensibilidade. Nós ficamos insensíveis ao próprio pecado. Verdade é que nós vemos tantos problemas no mundo, no nosso país, em várias esferas da sociedade, que nós vemos que pessoas poderiam ter atitudes diferentes, porém, por causa da insensibilidade, nós vemos tantos assassinatos, tantos roubos, tanta corrupção, tanta gente sofrendo, porque as pessoas que deveriam ter escolhas diferentes estão insensíveis ao efeito daquilo que acontece na vida das outras pessoas. Por isso que em muitos lugares, em muitas famílias, acontecem tantas atrocidades e as pessoas nem percebem porque elas estão insensíveis ao que está acontecendo. Isso é o poder do pecado sobre a vida de alguém. As pessoas ficam totalmente insensíveis, ela não percebe mais. Tanto que alguém que começa a viver uma vida de pecado, ela nem percebe mais que está pecando. E outra coisa que acontece, a esterilidade, que é a capacidade de produzir no reino de Deus. Aqueles que estão dominados, vivendo uma vida de pecado, talvez por mais que eles estejam até posicionados em alguns lugares, eles não conseguem produzir. Eles estão inférteis, porque o pecado traz isso. O pecado faz isso com a nossa vida, ele adoece a nossa alma. A nossa conexão com Deus fica com uma falha de sinal. E a gente começa a ter muitas dificuldades de viver a nossa vida espiritual. E a gente acaba se apegando na vida e se ocupando na vida, e insensíveis ao tempo passando. Por isso que nós precisamos decidir hoje a parar com alguns atos de pecados que nós cometemos. Porque enquanto não decidimos, o tempo está passando, e cada dia que passa eu estou atrasado um dia nas minhas decisões. Então que em nome de Jesus, você e eu possamos entender. Sabe por quê? O salário do pecado é a morte da nossa alma. E essa morte começa assim, ela vai te adoecendo, vai te paralisando, vai te tornando insensível e infértil, e quando você vê, você já está morto. Porém a Bíblia ela é tão linda que ela fala assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que foi falado hoje. Mas precisamos acreditar nisso.
o problema é que o pecado também faz a gente ficar insensível em crer nessa história toda, em acreditar até que Jesus pode me perdoar, porque, como eu falei no início da ministração, o inimigo nos leva a não acreditar naquilo que a gente aprendeu acerca da Bíblia, acerca do que Deus pensa sobre nós, e nós começamos a ficar insensíveis sobre tudo que Jesus falou para nós, e a gente começa a adoecer totalmente. E eu vou falar aqui sobre algumas doenças que estão na nossa vida, em algumas áreas que vai adoecendo a nossa vida. Por exemplo, problemas na família. Problemas na família, eles trazem por causa do pecado, ele acaba trazendo em nós algumas doenças. Por exemplo, sabia que você é muito mais educado com pessoas que você nunca viu na vida do que com as próprias pessoas que você vive todos os dias na sua casa? Verdade ou mentira? Ó, vocês estão mal educados, gente. Sabia disso, que existe um estudo que comprova isso, que nós temos a tendência de ser muito mal educados com pessoas que nós convivemos. E é interessante que as pessoas que nós convivemos, elas vão ficar perto de nós até o dia que nós morremos, e nós somos mal educados com elas. Nós não temos amor o bastante para suportar os problemas e as diferenças. Nós queremos que as pessoas sejam iguais o que a gente pensa, o que a gente idealiza, e por isso a gente machuca com palavras, a gente trata com desprezo, sendo que se Deus colocou você numa família, se Deus te fez instituir uma família, você precisa amar essa família, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, amar os seus filhos como uma herança, como um presente que Deus te deu. E às vezes nós somos tão educados com o filho dos outros, mas com o nosso, meu Deus do céu. Até ontem a gente estava terminando, estamos juntos aqui, e o Jean tinha acabado de botar aquela cortina ali, à tarde. E criança sabe como é que é, né? Daí o Estevão, depois estamos juntos, subiu na escada, quando ele pulou, ele trouxe a cortina junto. Eu não vi, eu só vi o negócio, eles arrumando depois, eu estava lá fora. Mas é que ele me contou que deu uma ira nela, assim, sabe aquela ira que dá na gente na frente dos outros, quando o filho faz uma arte? Que a gente quer demonstrar que nós somos pais que resolve os problemas, que controla a situação brigando com o filho, que educa o filho, sabe? A gente sabe aquele sentimento que dá na gente? E na hora que ela foi falar com o Estevão, o Espírito Santo falou assim: ei, calma, se fosse filho de outra pessoa, tu não faria isso. Olha que forte. É Deus nos ensinando a amar aqueles que estão perto. É Deus mostrando pra gente que é muito importante também você amar. E amar não é falar assim, eu te amo, uma vez no ano, no dia dos namorados, uma vez no ano, no seu aniversário. O amor, ele é expressado em atitudes, é diariamente. É hoje você talvez ficando calado para perder a briga, mas ganhando a guerra, né? É você deixando o seu orgulho no lixo e deixar a paz reinar na sua casa. E o amor reinar, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. A Bíblia diz que aquele que não ama seu irmão não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência, então, não tem como. Então, esse pecado que há em nós vai deixando a gente adoecendo a nossa família. Por isso que existem tantos problemas familiares. Se você olhar bem de perto de vários problemas familiares, muitos deles começaram com pequenas coisas. Mas o que aumentou tudo isso? A intolerância, a falta de cumplicidade. Então que eu e você venham aprender que a nossa família é o nosso primeiro e maior ministério nessa terra. Que os seus filhos precisam ser amados, precisam ser ouvidos vocês precisam ouvir os seus filhos. Nós precisamos dar tempo para os nossos filhos. Nós precisamos cuidar. A Bíblia diz que o filho,
ele é como uma flecha na mão de um arqueiro, então nós precisamos ter sabedoria para colocar essa flecha e mirar no alvo certo. E qual é esse alvo? O alvo que Deus já planejou para o seu filho. Então nós precisamos estar muito conectados em Deus, para entender o que Deus quer de nós, através de nós, para a nossa família, para os nossos filhos, para que nossos filhos sejam colocados no alvo que Deus planejou. E para que tudo isso aconteça, tem que ter muito amor e paciência. Não dá vontade de jogar tudo no alto assim e sair fora. É o que muitos às vezes fazem. É muito mais fácil abandonar a sua família quando dá problema, do que você pedir sabedoria para Deus e você resolver o problema com Deus. Mas em nome de Jesus, nós teremos forças para resolver os problemas, amém? Essa doença do pecado que atinge a nossa família será exterminada pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Outra doença que o pecado traz à nossa vida, que deixa a gente doente, é a comparação. Se possível, abra lá em Gálatas 6, versículo 4, para a gente ler. A comparação é muito complicada porque depois das redes sociais a gente consegue ver muita vida dos outros. E ninguém posta, corre, né? Que a gente sempre fala assim nos stories, né? Quem vê o close não vê o corre. Então, às vezes, dificilmente as pessoas postam momentos difíceis. A galera gosta de mostrar o hype, mostrar aquele prato da hora, camarãozão pendurado assim, uma vez no ano. Mas vou tirar uma foto para registrar, né? Aí, quando passa muito tempo que a gente não comeu camarão, o que eu faço? TBT, né? Não é verdade? Só para dar aquela lembrança. Aí tu chega assim, meu Deus, até na boca o gosto desse camarão. Então, olha só, o que a Bíblia diz sobre comparação? Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Meu Deus, que parece que essa Bíblia foi escrita agora, cara. Não pode, essa Bíblia é 2021, não pode comparar com ninguém. 5. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Deixa eu falar um negócio muito interessante para você. Se a porção que você tem hoje é pouco, seja fiel nisso, porque foi Deus que te deu. Se a porção que Deus te deu hoje está aumentando, continue sendo fiel e generoso. Se a porção que você está vivendo hoje já está grandiosa, diferente muito do seu passado, glorifique muito a Deus e seja muito mais generoso. O problema é que a gente tem aquela tendência de olhar a grama do vizinho. E a grama do vizinho tem a tendência de ser sempre mais verde. Mas sabe por que a outra está mais verde? Porque tu não está cuidando da tua, tu está cuidando da do outro. Então, se a gente cuidar do que Deus nos deu, gente, tudo que está em nossas mãos veio de Deus. A Bíblia diz, seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Sabe por que às vezes nós não estamos com muito em várias áreas da vida, porque nós não estamos sendo fiéis ao pouco que nós já temos. Nós não estamos olhando e agradecendo e se deleitando em Deus com a porção que nós já temos. E nós estamos sofrendo com o que não temos. Isso que está causando a maioria dos casos de ansiedade nas pessoas. E a ansiedade gera outros problemas e no máximo dela vai te levar a uma depressão. Isso porque nós ficamos ansiosos com coisas que nós não temos. Em Tiago 4 diz assim, por que está havendo tantas brigas entre vocês? Vocês querem o que vocês não possuem e até matam para possuí-las. Sabe por que vocês não têm? Porque vocês não oram. E quando oram, oram errado, porque oram pelo seu próprio prazer. Então nós estamos apenas buscando coisas com referência no que os outros têm. E quando a gente fica olhando muito com o que os outros têm, automaticamente não estamos valorizando o que já temos. Você já acordou com saúde hoje? É o que você tem. Você acordou do lado da sua família completa hoje? É o que você tem. Você acordou dentro de uma casa hoje? É o que você tem. Você veio talvez de carro, de moto, não sei de que você veio, mas você está aqui para a glória de Deus. É o que você tem. Então valoriza, faça o melhor com o que você tem. Senão não teremos chance de ter outra porção, porque nem a nossa que já temos, nós valorizamos. Aí, quebrou, né? Outra doença. Pessoas presas ao passado.
nós temos uma tendência muito grande de escutar muito mais as vozes que falam sobre o passado do que sobre o que Deus tem para nós no futuro. Nós temos a tendência de sofrer pelos nossos pecados por isso que o pecado paralisa a gente, principalmente na hora de adorar a Deus, na hora de se envolver no ministério, porque o pecado do passado faz a gente se sentir impuro, se sentir incapaz, não se sentir mais amado por Deus, porque se eu estou preso às coisas que aconteceram no passado, elas paralisam a minha vida e eu fico olhando muito para trás e esquecendo do que tem para frente. Se você entender que o passado já foi, Deus fala que do que aconteceu Ele não se lembra mais, porque em Cristo nós somos nova criatura e tudo novo se fez. Quando nós olhamos nessa ótica, o passado já foi, o futuro eu estou na mão de Deus e o presente é o que eu estou adorando a Deus e fazendo o meu máximo por Ele. Então decida hoje viver o que Deus tem para você hoje. O seu passado já foi. Por isso que nós temos um retrovisor bem pequenininho no carro e um para-brisa desse tamanho, porque é para frente que se olha, não é para trás. Olha para frente, em nome de Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então é o inimigo que vem nos condenando. Sabe esse dia aconteceu uma pessoa que ela falou assim para mim: ai, Carioca, eu tô meio assim para fazer isso que tem que fazer, porque eu tô me sentindo assim meio, parece que eu tô fazendo muita coisa, parece que eu não quero assim ter uma aparência de que estou fazendo coisa demais. Falei assim: ei, se foi Deus que te escolheu, Deus te deu os dons, por que você não vai fazer? Isso não é uma voz que vem de Deus. Deus nunca vai falar assim: ei, para um pouquinho, tu está se achando. Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Tudo que você tem foi Deus que te deu. Tudo que você sabe fazer, todas as habilidades e dons que você veio, isso vem do céu, não vem de outro lado que possa. Então, por que nós temos muito mais facilidade de pensar assim: realmente eu não posso? Por exemplo, você é músico, aí você olha aqui os instrumentos, olha aqui os cantores, olha numa bênção cantando, aí você fala assim: poxa, Deus nunca mais vai me dar uma chance, Deus nunca mais vai... Isso aí não é voz de Deus, sabe por quê? O que você fez já está no passado, Deus já perdoou. Então a gente fica se alimentando de problemas do passado. Em nome de Jesus, nós não vamos mais sofrer com o nosso passado. Sabe o que a gente pode fazer com o nosso passado? A única coisa que pode ser feita: celebrar o nosso presente. Meu Deus, olha para quem você é hoje. Se você não é melhor do que antigamente, se você não é melhor do que antes de conhecer a Jesus, se você não é melhor depois que casou, tem gente que até engorda um pouquinho depois que casa, que benção, que a comida é boa, né? Ô glória, né? Esses dias eu estava aqui, né? Aí veio um senhor que ele não é daqui da igreja, né? Fica tranquilo, e ele fazia tempo que não me via, né? Ele não mora aqui em Itajaí, ele mora em outra cidade. Aí ele falou assim: ei, Carioca, tudo bem? Ô, você tá gordo, hein? Falei: amém, glória a Deus. Deus te elimine. Deus elimine as minhas gorduras. E até esqueci o que eu estava falando, porque o passado é para ficar para trás mesmo, entendeu? Deixa para lá. Passado, deu de pensar em passado. O que foi, já foi. Você tem a decisão de fazer hoje. O futuro já está na mão de Deus. É Ele quem está cuidando. E o presente é nós que decidimos. Amém? Outra coisa, eu vou falar bem rápido dessa aqui, a procrastinação. Eu costumo falar para os jovens aqui no sábado que a procrastinação, ela é o prolongamento da preguiça. Ela é a evolução da preguiça na nossa vida. Porque a gente vai empurrando para depois o que nós, por mais difícil que seja essa decisão, nós deveríamos tomar elas hoje. Então tem uma frase que eu falo muito para os jovens, assim, que é o seguinte: uma decisão difícil custa muito caro, mas não tomá-las custa tudo. Então, se você não tomar essa decisão hoje, gente, eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa se decidir, que você precisa de mudança,
que você precisa de uma postura, de um posicionamento diante de Deus, diante da sociedade. Não sei qual é a área da sua vida que você precisa decidir, mas não tem depois, não tem amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós temos o hoje. E por que eu estou falando tanto isso de decisão? Porque nós, voltando para a história de Naamã, Naamã teve uma grande decisão, ele decidiu. Vamos voltar para o texto. Lá em 2 Reis 5, versículo 2. Bota lá no telão para a gente ler junto. Olha o que aconteceu com Naamã. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel naquele último ataque. E levaram muitos escravos, muitas pessoas. Dentre esses escravos levaram uma menina que ficou trabalhando na casa do comandante. 3. E um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Até aqui. É interessante que um cara tão poderoso, com tantos acessos, ele estava encurralado num problema que ele não tinha solução. E alguém que não tinha moral nenhuma para falar nada, trouxe a solução para ele. Uma menina, uma escrava lá de Israel, de um povo que perdeu uma guerra, ela tinha a palavra que mudaria a vida do comandante. E é às vezes o que acontece comigo e com você. Deus coloca pessoas na minha vida, na sua vida, para te dar conselhos, para te dar chaves, para você virar na sua vida e mudar a sua realidade. Só que nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir conselhos. Em Provérbios diz que aquele que procura se isolar acabará mal, mas aquele que busca por muitos conselhos se dá muito bem. Então nós temos... E sabe quem geralmente dá muito conselho para a gente? Eu vou falar para os homens aqui. Os alfas. Tem alfas aí, não? Amém. Falei amém, bem grosso assim. Vai dar uma moral aí para a mulherada, né? Nós, homens, temos uma dificuldade de escutar a varoa que Deus colocou no nosso lado. Aí, meu Deus, vou arrumar uma briga essa semana. Vou ter que fazer uma campanha de jejum. Nós temos... Olha, eu posso falar para vocês assim com toda certeza, que 90% das minhas decisões que eu tomei sem ter o conselho daquele junto, deu tudo errado. E todos aqueles... Só que sabe qual a diferença? Não é porque o resto... E também não foi 100% que eu consultei aquele que deu certo, não. Mas sabe qual a diferença quando dá errado? Porque quando dá errado e a esposa está junto, ela passa junto contigo o problema. Ela te ajuda porque ela comprou a ideia, né? Ela tem que ir. Aí tu não vai sofrer sozinho. Então por isso que é muito bom ter esse diálogo sempre. E a mulher, ela tem uma visão, uma sabedoria muito grande nas coisas. Por mais que ela não entenda, por exemplo, de carro, mulher, algumas entendem, mas assim, uma grande maioria não entende muito. E, meu Deus, vou arrumar muito problema essa semana, Jesus. Ai, Jesus, misericórdia. Aí os homens querem trocar de carro. Só que ele quer ir lá na loja, escolher o que quiser, a hora que quiser comprar. O homem, ele vai tão apaixonado na loja de carro que ele nem vê que o carro ele traz uma Bíblia junto assim, nem quer saber. Ele vai com a paixão. E a mulher, ela vai com a razão. Então, quando você, antes de ser tomado pela sua escolha apaixonada, conversar com a sua esposa, porque, gente, Deus unge você e a sua esposa para ter escolhas sábias. As escolhas erradas são quando há um rompimento dessa união. Então, por isso dá muito problema, né, nas escolhas, porque a gente não dá o braço a todo. Não, tu não entende carro, tu não entende as tendências, né? Ah, o meu carro já está ultrapassado, dá um monte de desculpa, né? Não. E você quer aquilo de todo jeito, aí você vai lá. Aí, primeiro mês, meu Deus, não pode pousar uma mosca no carro, né? Ciúme, a mulher não pode dirigir, tu leva tudo quanto é lugar. Passou o primeiro mês, veio o primeiro boleto, acabou o ciúme, já não lava mais o carro, já está tudo sujo. Aí tu percebe, para que eu entrei nessa? Se eu tivesse ouvido a minha esposa, por isso, isso aqui é um dos muitos exemplos que nós temos na relação de homem e mulher, nas escolhas que temos na nossa família. Então, esse homem tão importante, ele poderia não ter dado bola para essa menina, mas ele olhou para ela, rapaz, tem algo interessante aqui, eu vou seguir esse conselho.
já tentei tudo que provavelmente ele deve ter tentado, vários recursos, não conseguiu. Foi ao rei, pediu permissão, o rei deu permissão, mandou uma comitiva junto, presentes para entregar para o profeta e um monte de coisa. Ele foi, e eu vou dizer alguns passos que ele teve para receber a cura. No final da história, a Bíblia diz que ele levantou ali do rio e a pele estava como a de uma criança, limpa, purificada, curada. Mas ele teve alguns passos muito importantes que nós devemos aprender. Esses passos são: ele ouviu e reconheceu. A primeira coisa que eu e você precisamos parar de ser. Lá vem o carioca com as coisas dele. Olha para o lado aí. Eu não vou deixar nem eu falar, vou deixar tu falar. Fala assim, ó, seu teimoso. Ó, tem gente que nem fala, tem gente que é tão teimoso que não fala. Tem gente que é tão teimoso. Eu não sou teimoso, né? Teimoso é quem teima comigo. Sabe o problema do teimoso? É que ele tem dificuldade de assumir os próprios erros. Ele tem dificuldade de ser honesto consigo mesmo. Ele não quer assumir, ele erra, mas não foi assim, foi desse jeito, não foi eu, não é culpa minha. Aí ele é tão teimoso que ele consegue até engolir a pessoa e fazer ela concordar com a teimosia. Não é nem que concorda, é que tipo, eu não aguento mais, tá bom, você, beleza. Não é assim que a gente faz? Aquele é bem teimoso, ainda bem que ela não está aqui, né? Aquele está lá no Steam. Essa semana ela teimou tanto comigo umas coisas, mas é tão legal quando a pessoa teima e a gente tem a verdade, né? É tão bom isso, né? Ai, Jesus, que sentimento. Mas não é assim, eu sempre brinco muito com aquilo, né? E quando ela está teimando, eu vou deixando, vou dando corda. Vai, minha filha, vai. Vai, que vai ser muito legal a minha vitória. É muito interessante assim, aí depois eu dou uma risada, ela ri junto e pronto, aí não tem briga, a gente ri da própria desgraça e assim por diante, é muito interessante. Mas assim, nós temos essa dificuldade. O primeiro passo da cura de Naamã foi reconhecer a doença e reconhecer alguém que deu um conselho para ele. Então muitos de nós estamos doentes, porque não reconhecemos a própria doença. E também não reconhecemos de ouvir aqueles conselhos que talvez muitas vezes o bispo fala aqui, outros pregadores falam aqui. A gente fala, a gente ouve, mas não sabe assim, Tiago diz assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como um homem que olha no espelho e quando vira as costas esquece da própria imagem. Então, às vezes, nós temos essa tendência, meu, que glória, que palavra, Jesus, misericórdia, não sei se o céu desceu, se a terra subiu, não sei o que aconteceu. Aí, volta segunda-feira, é a mesma pessoa, não mudou. Chega em casa, já continua sendo ignorante com a esposa, xinga os filhos, continua sendo... Gente, Deus está trazendo para a nossa igreja, para a nossa cidade, um tempo muito lindo de arrependimento, porque todo momento de arrependimento na Bíblia, ele precede um grande avivamento. Então vai de eu e você acreditar nisso e entrar na ondinha do arrependimento e aproveitar o avivamento que está chegando. Mas para se arrepender, você precisa reconhecer, bebê. Está entendendo? Para você chegar no nível do arrependimento, para você se arrepender de algo, tu tem que saber que tu fez alguma coisa errada. Sabe que eu não fiz nada de errado, né? Então eu não preciso me arrepender de nada. Meu Deus. Então esse é o primeiro passo de Naamã. Olha o segundo passo, que eu e você temos muita tendência a isso. Quando Naamã chegou lá no rei de Israel, ele... Não, eu não curo ninguém, eu não tenho esse dom e tal. Eliseu ficou sabendo que Naamã estava lá, falou assim, manda ele vir aqui, que eu vou mostrar o poder do meu Deus nesse rapaz aí, e o negócio vai ficar top. Aí ele, foi lá na casa de Eliseu, só que Eliseu não recebeu Naamã, e ele já ficou meio cabreiro, porque ele é um cara importante, é um cara de posição, sabe, aquela pessoa que gosta de honra, né? Aí ele não foi recebido. E aí o aluno lá do Eliseu falou assim, e o nosso mestre pediu para você ir lá no Rio Jordão, pular lá no rio lá, e você vai ser curado. Ele, peraí,
Sabe aquela pessoa que se acha importante, ela dá uma carteirada, ela fala assim, ó, é a frase que todo mundo tem vontade de falar. Assim você fala, você sabe com quem você está falando? Né? Não é essa frase, quando alguém para a gente numa blitz, né? Ai, se eu fosse alguém importante, aí o guarda vem e te dá uma multa. Você sabe com quem você está falando? A vontade que a gente tem de falar essas coisas. É o que Naamã fez. Naamã ficou brabo de ter que dar os mergulhos no Jordão. E ele pegou e não gostou muito dessa cena. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Eliseu mandou um mensageiro dizer, vá, lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele ficará restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. É tipo eu e você assim, nós temos um problema. Aí a gente vem, Deus, é a última vez que eu vou no culto. Se o Senhor não falar comigo, aí a gente fica fazendo essas chantagens em Deus, né? Aí Deus fala, aqui através da palavra, através do louvor. Só que aí você quer o quê? Quer que alguém saia sapateando para tudo. Fala, eis que te digo. E não sei o quê. Eis que te digo de mim mesmo, né? Tem gente que é assim. A gente quer um momento mágico, que Deus abra os céus e lance relâmpagos, e aquela coisa linda, e fogos, e aconteça aquela bola de luz sobre nossa vida. Não. Deus às vezes fala contigo. Sabe que às vezes Deus, se você percebe que Deus não está falando contigo, a gente não está nem abrindo a Bíblia durante a semana em casa. Aí Deus não está falando mesmo. Porque a gente gosta do sensacional. A gente não quer o normal. A gente não quer abrir a Bíblia e buscar e se alimentar diariamente. A gente quer assim, ó, ser algo. É o que Naamã fez. Ele ficou bravo. Não vou mais. Ó, é ele que precisa da ajuda e está fazendo um biquinho. Parece com quem, né? Olha para o lado aí, vê se parece com essa pessoa do lado aí. Meu Deus. Olha o profeta aí. Ele ficou bravo. Só que aí, ele foi pensando e tinha alguém do lado dele e deu conselho para ele. De novo, Naamã foi aconselhado. E mais uma vez, olha aqui mais à frente. Os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido algo mais difícil, o senhor não faria? Porque às vezes Deus pede para você algo tão simples que parece mentira. Tem decisões que são tão fáceis de tomar que a gente complica tudo. E o soldado falou para ele, meu mestre, se fosse algo mais difícil, se fosse para dar umas cambalhotas, eu não daria. Se fosse para fazer uma campanha de 7 milagres, não sei o que lá, se fosse não sei o que, tu ia fazer. Agora só vai lá dar 7 mergulhinhos. 7, 1, 2, 3, 4. Vamos lá. Olha aqui. Quanto mais, quando ele apenas diz que você vai lá e se lavar. Assim que ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, ele foi purificado e tornou-se limpo como uma criança. Esses são os passos que Naamã teve na vida. Naamã, ele estava com um problema seríssimo, algo que ele não conseguia resolver. Ele estava realmente com um problema sério. E ele estava provavelmente numa situação parecida com a minha. Vamos, Gustavo, vamos comigo aqui, que agora é a hora da gente começar a decolar. Eu sinto que nesse culto, Deus está ministrando cura aos nossos corações. Não é à toa que os louvores foram falados sobre isso. E a palavra foi sobre a cura de uma pessoa. Eu não sei qual é a área da sua vida que está doente, mas para a gente identificar a área, a gente precisa identificar a causa. A gente só está doente por causa de algum pecado, e a gente só consegue
acessar o remédio para essa doença quando identificamos o pecado, quando identificamos o que está realmente fazendo mal para a nossa alma. E nós precisamos decidir hoje, gente, é muito sério. Deus, Ele está sempre disponível a nos receber. Ele já abriu tudo que Ele poderia fazer por nós para mudar a nossa situação, Ele já fez. E nós ficamos aqui ocupados em nossa pequena e humilde vida e buscando os nossos próprios interesses e sofrendo com problemas que nós mesmos criamos, sendo que nós temos um Pai celestial que tem todas as coisas disponíveis no céu. Eu quero muito que você acredite nesses passos que Naamã teve, de reconhecer o seu problema, reconhecer realmente o que está causando essa doença na sua alma. Só tem uma coisa que causa doença na nossa alma: o pecado. Mas pecado tem nome. A gente tem a mania de orar e falar assim: Deus, perdoe os meus pecados. É interessante que quando nós temos um amigo, eu vou dar uma comparação de dois tipos de amigos. Eu fui no Beto Carreiro, brinquei o dia inteiro e voltei. Aí eu encontro um amigo que eu não sou muito íntimo. E ele perguntei como é que tá e tal. Eu vi os stories seu lá, você estava no Beto Carreiro, como é que foi? Aí por você não ser tão íntimo, tu vai falar assim: ah, foi legal, cara. Pô, é muito legal os brinquedos e tal, top. Simples assim, tu não vai ir. Chega um amigo muito íntimo seu, o que tu vai falar? Cara, botaram uma montanha-russa nova. Meu, eu quase vomitei lá depois do brinquedo. Meu, comi uma comida assim. Meu, foi top demais, a gente brincou, a gente riu. A gente fala muitos detalhes, porque o nível de intimidade com a pessoa expressa os detalhes de coisas que eu vou falar para ela. Já entendeu o que eu falei, não? Sobre a nossa oração? Sabe por que a gente às vezes não está falando muitos detalhes para Deus? Porque a gente tem pouca intimidade com Deus. A gente não tem intimidade o bastante de falar a verdade sobre nós, de falar detalhes sobre os nossos sentimentos, de falar coisas que nós sentimos, pensamos e fazemos no secreto. Nós temos medo, e esse medo quem coloca não é Deus, porque o amor lança fora todo medo, e nós não podemos ter medo daquele que pode nos curar, porque é o inimigo que faz a gente pensar que se contarmos o que estamos fazendo, se falarmos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, Deus está lá no trono com um raio na mão e esperando eu pecar e pá, joga um raio na minha cabeça. A gente pensa que Deus é essa figura, sendo que Deus, Ele é perdão, Deus, Ele é amor, Deus, Ele entregou o seu próprio Filho para que você não tivesse mais a condenação eterna do pecado. E para que nós possamos nos curar, nós precisamos reconhecer. Para que você possa entrar no caminho do arrependimento. E para que você possa experimentar o avivamento. Se levante por gentileza.